Fala, Gunner! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje trago a vocês uma análise do que foi a primeira metade do campeonato do Arsenal nesta Premier League 2024-2025 e também um recorte, um comparativo em relação a esta temporada e o mesmo período da temporada passada, onde nós fomos vice-campeões para o City por apenas 2 pontos. Além disso, fazer a projeção desse começo de retorno para o Arsenal, que começa amanhã, diante do Brighton, fora de casa, e se temos, diante dos números que vou trazer aqui para vocês, perspectivas, expectativas de sermos campeões da Premier League após 20 temporadas ou não. Caso vocês não concordem com o conteúdo gravado, peço por gentileza, deixem um comentário aqui no vídeo, interajam conosco para a gente trocar uma ideia e vermos se estamos pensando na mesma linha de raciocínio ou se vocês têm uma visão diferente da que nós trouxemos aqui, que também é positiva, para a gente trocar uma experiência, trocar uma ideia. Mas é importante que vocês participem, curtem o vídeo, comentem, compartilhem, para que possa chegar ao maior número de Gunners possíveis, tá bem? Vamos então à análise do que foi o nosso primeiro turno da atual temporada. Na temporada passada, o Arsenal, em 19 jogos, teve 12 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, né? Nessa temporada, nós vencemos uma partida a menos, tivemos 11 vitórias, empatamos 2 a mais, tivemos 6 empates e perdemos uma partida a menos, né? Tivemos 2 derrotas. Nisso, 2023-2024, nós concluímos com 40 pontos e nessa atual temporada terminamos o primeiro turno com 39 pontos. Uma campanha praticamente idêntica, tanto nos acertos quanto nos erros. Por quê? Lembrem que na última temporada, em dezembro de 23 para 24, o Arsenal tropeçou, né, no mês de dezembro, na aproximação da data do Boxing Day. E nesse dezembro que passou, agora de 24 para 25, nós vimos a mesma coisa acontecendo, né? Perdemos 2 pontos contra o Everton, em 0-0. Perdemos 2 pontos no empate contra o Fulham, no Craven Cottage, em 2-2. Então são 4 pontos que, se tivéssemos conquistado, teríamos terminado o primeiro turno com 43 pontos. 3 pontos a mais do que a temporada passada. 3 pontos que na temporada passada nos teriam feito sermos campeões novamente, né? Temos feito 92 pontos diante de 91 do City. Como tropeçamos também, ficamos em 89 e assim 2 pontos atrás dos atuais campeões da competição. O que eu levo de lição disso tudo, tá? O que eu trago para vocês? Que a gente não pode mais perder pontos nessa Premier League, pontos bobos, como esses empates contra o Everton e contra o Fulham. Para termos de comparativo, né, se nós fizemos 89 pontos na última temporada e fizemos 39 nessa, para que nós possamos empatar nosso desempenho da última temporada, temos que fazer 50 pontos. 50 pontos. 11 a mais do que fizemos na atual temporada. São 3 vitórias e 2 empates. No universo de 5 jogos. E nisso eu resgato para vocês o que foram os nossos primeiros 5 jogos dessa temporada. Nós começamos vencendo os 2 primeiros jogos, depois recebemos o Brighton, que é o nosso próximo adversário, na abertura do retorno, na terceira rodada no Emirates. Abrimos o placar com 1-0 e sofremos empate no gol de rebote do João Pedro, brasileiro. Enfrentamos o City na quinta rodada, e se vocês pesquisarem as informações que eu estou trazendo aqui, ou lembrarem de cabeça o que eu vou falar aqui, vocês vão concordar comigo que o City chegou na disputa com o nosso confronto na quinta rodada com 4 vitórias em 4 jogos. Nós vimos de 3 vitórias e 1 empate contra o Brighton, né? Acabou que aquele empate contra o City na quinta rodada levou o City a 13 pontos e nós ficamos empacados ali com 11. 2 pontos atrás deles de novo. O City, depois disso, teve uma sequência pior que a nossa, tanto que está ali em 7º lugar, se não me engano, e nós estamos na vice-liderança do campeonato. Mas ainda assim, o que eu quero dizer com isso? Nós não podemos mais deixar pontos importantes que fazem falta no final do campeonato, como presenciamos na última temporada. Então, neste retorno, que nós precisamos fazer 50 pontos para igualarmos a campanha da última temporada, todo jogo é jogo para vitória, né? Então, assim, de forma geral, a atual campanha do Arsenal nessa temporada, nesses primeiros 19 jogos, nos levou a quê? Somos o terceiro melhor ataque da competição, tá? Somos o terceiro melhor mandante da competição neste primeiro turno, o 4º melhor visitante. Estamos no G4 nas 2 pontas de análise,
Tanto que no G4, composto por Liverpool, Arsenal, Chelsea e Nottingham Forest, ou Nottingham Forest e Chelsea, não lembro agora quem está em terceiro e quarto de cabeça, mas nós empatamos com o Liverpool em 2-2, empatamos com o Chelsea em 1-1 e vencemos o Nottingham Forest, se não me engano, por 1-0. O que acontece? Do G4 nós não perdemos pontos, nós não perdemos, não tivemos derrotas, mas deixamos pontos pelo caminho. Eu entendo que do G4 termos tido uma vitória e 2 empates é insuficiente. Diante de um Liverpool que perdeu justamente para um integrante do G4, que é o Nottingham Forest, foi a única derrota dos Reds na competição, e que enfrentam agora na abertura do retorno o Manchester United, que vem de 4 jogos com derrotas consecutivas, e que vai na pressão. Talvez busque tirar pontos do Liverpool. E se eles vão perder pontos para o United, em Anfield, na casa deles, nós temos obrigação de vencermos o Brighton fora de casa no American Express Stadium. Concordam? Então, de tudo isso que eu trago para vocês, esse desempenho de não ter perdido para os times do G4, nós temos que replicá-lo no retorno, mas replicá-lo de forma diferente, com pelo menos 2 vitórias e um empate, ou se possível, 3 vitórias. É importantíssimo vencer quem está em cima e não deixar pontos perdidos para quem está embaixo, como fizemos com Everton. Então, nesse sentido que eu me refiro, precisamos levar o campeonato com mais seriedade, apesar das lesões, apesar de termos perdido o Saka, que é o nosso ponta de referência, o nosso melhor jogador do elenco, por 4 a 8 semanas ou até mais que este período, né? E vale recordar aqui também o desempenho do Odegaard sem o Saka em campo. Contra o Ipswich e contra o Brentford, nas 2 últimas partidas do Arsenal, o Odegaard praticamente não existiu. Ele foi irreconhecível em relação ao Odegaard que nós conhecemos. Um jogador cerebral, que pensa as jogadas de meio de campo e que alivia o fluxo de jogadas pelas pontas para Saka, Trossard ou Martinelli que estiver à esquerda. Então, o Odegaard precisa estar presente, principalmente na ausência do Saka. O Martinelli e o Jesus estão jogando bem, estão fazendo gols, isso é muito importante para o Arsenal também. E o nosso sistema defensivo está sendo referência. Nós temos a melhor zaga do campeonato ao lado do Liverpool, com 17 gols sofridos, né? Mas vale ressaltar e vale destacar este ponto, este indicador, porque o Arsenal tem 17 gols sofridos em 19 jogos. O Liverpool tem o mesmo número de gols sofridos com um jogo a menos. O clássico de Merseyside contra o Everton, válido pela 15ª rodada, ele não aconteceu por questões climáticas. O jogo foi adiado e deve ser realizado no início de fevereiro, salvo engano. E então, caso o Liverpool tome um gol do Everton nesse clássico, o Arsenal vai terminar o primeiro turno, simbolicamente falando, com a melhor zaga do campeonato, com a melhor defesa, de forma isolada. E isso é muito importante. O nosso sistema defensivo ele é muito, muito vital para o desempenho do time. E, além disso, nós temos o terceiro melhor ataque da competição, ao lado do Chelsea, com 38 gols. Mas reparem que, diferentemente de alguns times que despontam artilheiros, o nosso time é um time muito solidário na distribuição de gols, né? Havertz tem uma quantidade de gols muito parecida com o Jesus, com o Gabriel Martinelli. Então, é um time que participa bastante do jogo, distribui as jogadas, distribui os gols, né? Não concentra em um único jogador. E isso é muito positivo. Inclusive, nosso sistema defensivo tem feito os gols. Tanto o Saliba quanto o Gabriel Magalhães. Então, todo o time participa do processo criativo de jogadas, né? Nas bolas aéreas ofensivas, por baixo, triangulações. Então, temos que continuar fazendo gols. É fundamental. Com relação ao retorno, o que eu trago para vocês? Nós temos agora, amanhã, o início do retorno para o Arsenal diante do Brighton, fora de casa. O Brighton vive um momento de extrema pressão, né? O time não vence há 7 partidas, vem de 5 empates, 2 derrotas nesse recorte de tempo. E além disso, é o time que mais empatou no campeonato. É o time que tem 9 empates. Então, o Brighton está pressionado por vitórias, precisa voltar a vencer. E o Arsenal, na atual temporada, vem pela Premier League com 3 vitórias consecutivas, né? Se nós vencermos amanhã, vamos à 4ª vitória consecutiva, e isso é vital para o nosso desempenho, nossos planos de sermos candidatos ao título, e principalmente, não somente sermos candidatos ao título, mas realmente brigarmos pelo título, em vias de conseguir conquistá-lo depois de tanto tempo. E é principalmente por conta disso, dos jogos que iniciam este retorno, que eu trago a reflexão para vocês. Nós já sabemos quantos pontos fizemos neste primeiro turno, foram 39, um a menos do que na temporada passada. Tivemos os mesmos tropeços no mês de dezembro que tivemos na temporada passada.
Vamos enfrentar um adversário na abertura do retorno que nos tirou pontos em casa na primeira metade do campeonato, que é o Brighton. Então precisamos revidar fora de casa, precisamos vencer e manter o bom desempenho como visitante. Se atualmente é o quarto melhor, buscar sermos o terceiro melhor, o segundo melhor, o primeiro, o melhor visitante do campeonato. O Liverpool não é à toa que é líder do campeonato. É o melhor mandante, é o melhor visitante. Tem o melhor ataque e a melhor defesa. Então os números estão aí para endossar a posição dos líderes atuais do campeonato, que podem vir a ser nós. Podemos assumir a liderança do campeonato. Mas para vocês, o que é importante o Arsenal fazer nesse retorno de Premier League 2024-2025? Deixem nos comentários o que vocês esperam do time, se o Arteta está montando o time de acordo com o que vocês têm imaginado ser a melhor escalação dos 11 iniciais, e quem pode ser o grande destaque do campeonato no retorno, quem pode, na ausência do Saka, substituí-lo à altura, se o Nwaneri pode ser esse ponta-direita, como ele jogou na última partida contra o Brentford, se tem que ser, de repente, o Jesus pela direita, Martinelli pela esquerda, Havertz centralizado no meio do ataque, ou voltando para o meio de campo, uma outra opção no ataque, de repente, Trossard. Deixem o comentário de vocês, participem, comentem, curtam o vídeo, compartilhem, porque o nosso trabalho é feito de forma totalmente gratuita. A gente faz a criação de conteúdo de texto, áudio, vídeo para vocês e para o Arsenal ser campeão, se Deus quiser. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.